Então, pessoal, continuando a parte de aplicações da diferenciação, nessa videoaula nós vamos falar da determinação de valores máximo e mínimo absolutos de uma função contínua f em um intervalo fechado AB, ok? Observe que para determinarmos o máximo ou mínimo absoluto de uma função contínua em um intervalo fechado, observe que esse máximo ou mínimo absoluto, né, ou ele vai ser um máximo ou mínimo local, e nesse caso ele vai ocorrer em um número crítico de f, ou ele vai ocorrer no extremo, né, em um extremo do intervalo, ok? Dessa forma, a gente pode seguir o seguinte procedimento em 3 etapas, né, que são essas etapas aqui. Primeiro, nós encontramos os valores de f nos números críticos de f, né, no intervalo AB aberto. Depois, nós encontramos os valores de f nos extremos do intervalo, ou seja, em A e em B, ok? E depois nós pegamos o maior valor dos valores encontrados nas etapas 1 e 2. Esse maior valor vai ser o máximo absoluto. E o menor valor das etapas 1 e 2 vai ser o mínimo absoluto da minha função, ok? Então, para ficar mais claro, nós vamos aplicar esse método em um exemplo aqui. Nesse exemplo, né, nós queremos determinar, né, os valores absolutos, máximo e mínimo dessa função aqui. f de x igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 1. Nesse intervalo aqui, x menor ou igual a 4 e maior ou igual a menos 1 meio. Ok? Então, seguindo esse método, né, nós temos que, primeiramente, encontrar os valores dessa função aqui nos números críticos, né, da função. Na aula passada a gente falou de números críticos, né? Para a gente determinar os números críticos, a gente deriva a função igual a zero. Então, os valores de x para os quais a derivada é zero ou não existe, vai ser os números críticos da minha função. Então, para achar os números críticos, vamos derivar e igualar a zero. Então, derivando essa função, né, eu tenho que 3x ao quadrado menos 6x. Ok? Igualando a derivada a zero, né? 3x ao quadrado menos 6x igualando a zero. Nós temos, colocando 3x em evidência, eu vou ficar x menos 2 igual a zero. Então, daqui eu tenho que 3x igual a zero ou x menos 2 igual a zero. Então, eu tiro que x igual a zero ou x igual a 2. Ok? Então, observe que não existe nenhum valor de x aqui para o qual essa derivada não está definida. Então, os números críticos dessa função vão ser simplesmente os números x igual a 0 e x igual a 2, ou seja, onde a derivada é igual a 0. E observe que esses números 0 e 2, eles estão no intervalo considerado, né? Eles estão nesse intervalo aqui, que vai de menos 1 meio a 4. Então, seguimos, né? Como essa função é contínua, nós podemos aplicar esse método aqui dessas 3 etapas, né? Ou seja, encontramos os valores de f nos números críticos, né? Então, vamos determinar o valor de f de 0 e f de 2. Então, eu tenho que f de 0, substituindo o 0 aqui, eu vou ficar com simplesmente 1. E calculamos f de 2. Substituindo 2 aqui, eu tenho 2 ao cubo, menos 3 vezes 2 ao quadrado, mais 1. Ok? Fazendo as contas, nós chegamos a menos 3. Ok?
Segunda etapa. Né? Segunda etapa. Determinamos os valores de f nos extremos do intervalo. Né? Nos extremos do intervalo. Ou seja, em x igual a menos 1/2 e x igual a 4. Então, determinamos f de menos 1/2 e depois f de 4. F de menos 1/2, substituindo 1/2 aqui, na função eu tenho menos 1/2 ao cubo, menos 3 vezes menos 1/2 ao quadrado, certo? Mais 1. Resolvendo isso aqui, eu vou chegar a 1/8. Ok? Determinamos agora o valor da função em 4, ou seja, f de 4. F de 4, substituindo 4 aqui, eu vou ficar com 4 ao cubo, menos 3 vezes 4 ao quadrado, mais 1. Resolvendo essas contas, chegamos a f de 4 igual a 17. Ok? Agora, na etapa 3, a gente pega o maior valor que a gente encontrou nas etapas 1 e 2. Né? Esse maior valor vai ser o máximo absoluto da minha função. Então, qual é o maior valor, né, de 1, menos 3, 1/8 e 17? O maior valor é 17. Então, esse aqui é o máximo absoluto da minha função. Ok? Aqui é o máximo absoluto. Certo? O máximo absoluto. E nós pegamos o menor valor dos valores encontrados na etapa 1 e 2, que seria o menor valor aqui de 1, menos 3, 1/8 e 17. O menor valor é menos 3. Então, menos 3 seria o mínimo absoluto da minha função. Ok? Então, esse é o método para determinação dos valores máximo e mínimo absolutos de uma função contínua f no intervalo fechado AB. Ok, pessoal?